Olá, amados. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Desejo aí saúde a todos. Fiquem em casa, se previnam, não saiam, evitem aglomerações. E enquanto vocês evitam aglomerações, vamos estudar. O vídeo, esse está sendo disponibilizado para vocês, ele tem o intuito de resolver algumas questões das listas de exercícios que eu passei para vocês nesse bloco 1. Como vocês viram, o bloco 1, que é de coordenadas polares, ele tem um olhar em algumas áreas, algumas das aulas mais voltado para os conceitos, a teoria de coordenadas polares, sem foco para questões, ou exemplo, ou atividades. Por isso, vocês perceberam que, dentre as 4 aulas, apenas 2 delas tinham alguns exercícios para vocês resolverem. Então, o que foi que eu pensei em fazer aqui com vocês nesse momento? Um vídeo resolvendo algumas das questões na lousa digital, para que vocês tenham alguns exemplos de como resolver e vocês pratiquem também em casa. No exercício 1, no exercício da nossa primeira aula, nós temos apenas uma questão, que é para desenhar, né, os gráficos desses pontos em coordenadas polares. E o que é que acontece? Nessa questão, especificamente, dá para a gente resolver, porque eu tenho apenas uma questão, são alguns pontos, dá para a gente resolver todas. No exercício 3, nós temos 4 questões, que é sobre as transformações de coordenadas polares. Então, a aula 2 e a aula 4 são aulas mais teóricas, ficou mais disponibilizado para os conceitos acerca de alguma coisa sobre coordenadas polares. E a aula 1 e a aula 3 foi que a gente pôde explanar um pouquinho mais dos exemplos. Então, eu vou fazer assim. Na aula 3, nesse exercício, eu resolvo as questões de número ímpar e vocês, em casa, resolvem as questões de número par. São apenas 2 questões de número par, é bem rapidinho, dá para vocês resolverem sem grandes dificuldades. Acredito que vocês não terão tanta dificuldade para resolver. Então, o exercício 1, ele pede para que vocês marquem um ponto com o conjunto de coordenadas polares dadas. Nós já vimos que esse conjunto de coordenadas polares, cada ponto representa um conjunto. É uma infinidade aí de pontos que possuem essa mesma representação. Então, o que é que nós temos? Deixa eu apagar. Nós vamos representar aqui um ponto, mas lembrando que esse ponto, que é representado por aquelas coordenadas polares, ela tem aí uma infinidade de pontos que possui, né, essa mesma representação. Quando nós vamos representar o ponto, a primeira coisa que nós temos que observar é o ângulo. Se ele está positivo, ele começa no sentido anti-horário, e se ele é negativo, ele é no sentido horário, sempre saindo daquela reta de eixo polar. Então, eu tenho aqui o ângulo π sobre 6. O que é que acontece? Como nós estamos numa lousa, eu vou fazer aqui representações, certo? Representações do que seja esse ponto, porque eu não tenho aqui medidas, medidas 100% corretas dos ângulos. Então, o que nós vamos fazer que são representações daqueles ângulos, certo? Então, o que é que eu tenho? Monto o nosso sistema. Não sou craque nesse desenho, viu, queridos? Então, não se preocupem. Nós vamos agora observar o ângulo, se ele é positivo, se ele é negativo. Se ele é positivo, ele vai girar no sentido anti-horário. Se ele é negativo, ele gira no sentido horário. Nesse caso, nós temos o ângulo π sobre 6. Π sobre 6, ele está na região, vou colocar aqui, aproximadamente nessa região, certo? Então, eu traço o ângulo, da origem eu traço uma reta, certo? E essa reta, que vai passar a ser um segmento, ele vai ter a quantidade de medidas que tem nesse primeiro valor, que é o nosso raio, a nossa distância. Então, se eu tenho aqui 3, então aqui eu tenho que demarcar 3 partes. Então, vamos fazer de conta que a terceira parte fosse aqui. Então, aqui eu marco o ponto. É uma representação. Ops. É uma representação desse ponto aqui. Esse ponto que eu marquei
ele tem esse ângulo aqui, que esse ângulo a gente viu que é o π sobre 6. E pelas medidas, claro que esse desenho não está correto, dá para perceber pelas medidas, mas vamos fazer de conta, né? Que essas medidas têm o mesmo valor, então eu teria aqui 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades. Então, eu teria aqui 3 unidades, então a nossa distância, o nosso R seria 3. Então, aqui eu tenho um ponto P, que tem coordenadas 3, que é a distância, né? Esses tracinhos representam as distâncias, e o ângulo, que nesse caso é o ângulo π sobre 6. Ficaria essa representação. Vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo, nós temos o π e o valor 1. Então, a primeira ideia é sempre a gente montar o sistema. Vamos montar o sistema. Montou o sistema de coordenadas polares. Nós vamos girar no sentido do ângulo. Nesse caso, como ele é positivo, nós vamos girar no sentido anti-horário. E como ele tem um valor de π, nós vamos ter esse giro. E feito isso, nós vamos demarcar a quantidade de unidades que tinha naquele ponto, que nesse caso é o ponto 1 e π. Então, nós já marcamos o ângulo π, falta marcar o ângulo, falta marcar a nossa unidade de medida, que é 1. Então, considerando que aqui não tem nenhum tracinho, né, nós vamos considerar aqui como uma unidade de medida. Então, eu tenho aqui um ponto representado por 1 e pelo ângulo π. Então, não tem problema ficar sobre o eixo, viu? Quando vocês estiverem desenhando as coordenadas polares de vocês, não tem problema que o desenho ele fique sobre um dos eixos. Esses pontos também fazem parte das coordenadas polares, né? Então, não tem problema nenhum. A letra C. Letra C, eu tenho 4 e π sobre 3. Mesmo procedimento. Monta o sisteminha de coordenadas. Nós temos aí π sobre 3. Então, é mais ou menos esse valor. E eu tenho aqui coordenadas 4. Então, eu vou puxar. Então, digamos que aqui seja 1, 2, 3 e o 4. Então, esse ponto aqui seria o ponto em coordenadas polares, que tem valores 1, 2, 3, 4 para a distância, para o nosso R, e o nosso ângulo, que é π sobre 3. O outro exemplo, a letra D, nós temos aí um ângulo negativo e um valor de distância também negativo. Eu já coloquei de propósito, e era um dos exemplos que eu mais queria resolver aqui, porque é o que tem um olhar diferenciado. Um olhar diferenciado com relação à sua representação. Então, o que é que nós temos? Primeiro, nós temos um ângulo negativo. Se nós temos um ângulo negativo, ele inicia na mesma ideia, no mesmo ponto, no mesmo eixo, só que como ele é negativo, ele vai no sentido horário. Então, nós vamos girar a partir desse momento, certo? No sentido horário, até o valor π sobre 2. Então, nós teríamos esse valor aqui, que é o π sobre 2. No entanto, o que é que deve lembrar? Que o valor de R da distância também é negativo. O que é que acontece? Se o valor fosse positivo, o valor sendo 2, nós estaríamos aqui com 2 unidades de medidas para baixo e o problema estaria resolvido. No entanto, como é 2, nós temos que fazer no mesmo sentido, só que no sentido oposto. Então, se quando eu giro menos π sobre 2, eu chego nesse eixo, ao invés de eu desenhar a pontuação no lado de baixo, que é onde está o ângulo, nós vamos desenhar no lado de cima.
Por quê? Porque o valor de R é negativo. Então, ele pega a reta suporte do final do ângulo, só que fica do lado oposto. Então, como ele tem duas unidades, eu tenho aqui uma, duas. Esse ponto teria representação aqui. Então, por que essa representação? Porque o valor de R é negativo. Então, ao invés de marcarmos o ponto aqui embaixo, ele fica no lado superior. Letra E, eu tenho 1 e menos π sobre 4. Como o ângulo é negativo, nós continuamos no sentido horário. Então, menos π sobre 4 vai dar mais ou menos aqui. E, como o valor é positivo, esse é o ponto representado por 1 e menos π sobre 4. Então, o detalhe é, se o ângulo é positivo, sentido anti-horário. Se o ângulo é negativo, sentido horário. O último dos exemplos, que é o F é menos 3 e 5π sobre 6. O 5π sobre 6, nós vamos ter uma representação aproximadamente aqui. 5π sobre 6, aproximadamente aqui. E vou traçar a reta suporte desse ângulo. Essa é a reta suporte do final do ângulo. Como o valor ele é um valor negativo, que é o menos 3, nós vamos fazer, ao invés de representar o 3 nesse sentido, nós vamos representar o 3 no sentido contrário. Então, eu tenho uma unidade de medida, 2 unidades de medida, 3 unidades de medida. Então, esse ponto aqui é o que tem o ângulo de 5π sobre 6. Então, nós giramos no sentido anti-horário 5π sobre 6. E na sua reta suporte, no término do ângulo, nós vamos marcar 3 unidades de medidas. Como eu disse, a primeira questão ela é bem tranquila, fácil de vocês resolverem, é bom que vocês já tenham os exemplos quando vocês estiverem em casa, montando os exemplos de vocês, as unidades de vocês de trabalho. Vocês podem estar observando se acertaram ou não. Na aula 3, nós vamos resolver o exercício 1 e o exercício 3 e fica os números pares para vocês resolverem. A primeira questão está pedindo que vocês encontrem a equação polar do gráfico, cuja equação cartesiana é dada por x² mais y² menos 4x igual a 0. Então, vamos para a equação x² mais y² menos 4x igual a 0. Nesse caso, nós vamos ter que fazer algumas transformações. Para resolver essas transformações, nós devemos lembrar que o x ele pode ser representado como R cosseno de um ângulo, R cosseno de θ, e o meu y pode ser representado como R seno de um ângulo. Feito isso, o que é que nós devemos fazer? Substituir onde tem x por R cosseno de θ e onde tem y, substituir por R seno de θ. Então, nesse momento, nós vamos ter, entre parênteses, porque tem que colocar todo mundo elevado ao quadrado. Então, aqui eu tenho cosseno de θ elevado ao quadrado, mais, abre parênteses, R, que é o valor de y, seno de θ elevado ao quadrado, menos 4 vezes x, que é x,
R cosseno de θ, tudo isso igual a zero. Nesse momento, quando nós vamos elevar esses valores ao quadrado, lembre-se que nós temos que elevar tanto R quanto o cosseno. Então, não se esqueçam, aqui vai ser R ao quadrado e cosseno ao quadrado de θ. O mesmo segue para o outro que está dentro do parênteses. Elevar os dois. R ao quadrado seno ao quadrado de θ menos, multiplicando 4, eu vou ter 4R cosseno de θ igual a zero. Se vocês observarem, nesses dois primeiros termos, eu tenho algo em comum. Então, o que é que eu tenho aqui em comum? Eu tenho o R ao quadrado, que está fazendo parte desses dois termos. Então, eu posso colocar esse R ao quadrado em evidência. O R ao quadrado, o que é que me sobra? Cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ menos R cosseno de θ igual a zero. Vocês já devem ter estudado em trigonometria que quando eu tenho qualquer ângulo, cosseno ao quadrado dele mais o seno ao quadrado dá sempre 1. Então, esse valor dessa soma aqui dá 1. Então, se eu fizer 1 vezes R ao quadrado, eu vou ter, nesse caso, R ao quadrado menos 4R cosseno de θ igual a zero. Novamente, eu tenho aqui um valor, um termo que é em comum entre esses dois termos da equação. Eu tenho aqui R ao quadrado e tenho aqui o R. Então, eu posso colocar agora nosso R em evidência. Aqui, como eu tenho R ao quadrado, vai sobrar o R. E aqui, como eu tenho menos 4R cosseno de θ, nós vamos ter menos 4 cosseno de θ. Tudo isso que é igual a zero. Vejo que eu tenho uma multiplicação de dois termos e que essa multiplicação tem como resultado zero. Se a multiplicação desses dois termos tem como resultado zero, quer dizer que ou o meu R, que é o primeiro termo, é igual a zero, ou o segundo termo é igual a zero. Então, qual é a possibilidade? Primeira, R ser igual a zero. Só que o que é que acontece? Se a gente considerar que R é igual a zero, na verdade se transforma em um ponto, né? Que é a nossa origem. A gente viu que independente do ângulo, se o R é igual a zero, vai ser sempre a origem. Então, nesse caso, para a gente, isso aqui não é válido, porque não é uma equação. Aqui se transforma em um ponto. Então, o que é que sobrou? R menos 4 cosseno de θ igual a zero. E aí, daqui, a gente pode dizer que o meu R, passando o menos 4 cosseno de θ para o outro lado, R é igual a 4 cosseno de θ. Aqui sim eu tenho uma equação, e essa equação ela é a que representa a equação em coordenadas polares dessa equação cartesiana. Essa primeira questão, desculpe minhas letras, participação especial de minha filha, mas é porque na lousa aqui realmente é um pouco mais complicado do que o quadro normal. A questão 3, apagar. Questão 3 também é de transformação. E pede que vocês transformem
as coordenadas cartesianas em coordenadas polares. O que é que nós já vimos? Nós já vimos que o meu R, ele pode ser dado por... Deixa eu conseguir escrever aqui em cima, para não precisar apagar. R, ele é igual a mais ou menos raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Do outro lado, eu vou colocar minha tangente. Tangente de um ângulo θ qualquer é igual a y sobre x. E aí, nós vamos, a partir de agora, resolver as questões de transformação de coordenadas. A primeira das minhas coordenadas é o valor 1 e menos 1. Então, eu já sei que o meu R vai ser igual a mais ou menos, não esqueçam do mais ou menos, faz muita diferença, 1 ao quadrado mais menos 1 elevado ao quadrado. Isso aqui é igual a mais ou menos raiz de 1 mais 1. Ou seja, o meu R, eu já sei que é mais ou menos raiz de 2. A minha tangente ela vai ser igual a menos 1 sobre 1, que é igual a menos 1. Aí, o que acontece, Matos? Não são todos os ângulos que têm a tangente assim, tão notável com relação aos seus resultados. Então, caso vocês estiverem na dúvida sobre o valor da tangente, vocês podem usar a função inversa, que é a função arco-tangente. Nesse caso, nós sabemos que a tangente que dá menos 1 é o ângulo de 315 graus. Então, aqui é 315 graus. Então, esse ponto A, ele é representado por mais ou menos raiz de 2 e 315 graus. Ou, comumente, se vocês quiserem transformar para radianos. A letra B, nós temos 2 e 2. Então, eu tenho que o meu R, ele é igual a mais ou menos raiz de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é igual a mais ou menos raiz de 4 mais 4, que é igual a mais ou menos raiz de 8. Quem quiser simplificar, né? Raiz de 8 é 4 vezes 2, que é 2 raiz de 2. É também essa possibilidade. A tangente de θ, nesse caso, vai ser igual a 2 sobre 2, que é 1. E nesse caso, como nós temos uma tangente igual a 1, seu ângulo é 45 graus. É o ângulo em que seno e cosseno têm o mesmo valor. Se não delimitar o intervalo, deixa eu só representar esse ponto. Esse ponto, ele é mais ou menos raiz de 8.
e 45 graus mais capim. Por quê? Porque todo ponto ele é uma infinidade tem uma representação de infinitos pontos. Então, quando a gente trabalha com raiz, a gente trabalha com mais e com menos. Ou seja, é aquela questão da coordenada polar, ela está nesse sentido, no sentido oposto, se o valor for positivo ou negativo. Quando a gente considera o ângulo oposto, nós podemos considerar também o novo ângulo. Então, todo ângulo a gente tem que considerar o capim. Por que o capim? Porque o capim indica que nós estamos considerando todos os ângulos cuja representação geométrica vão parar sempre sobre aquele ponto. Lembrando que no ciclo trigonométrico, cada volta nós temos uma nova representação, é um novo ângulo, porém com a mesma representação. E aí nós vamos agora para a letra C. O meu R é mais ou menos, é menos 5 e 0. Então, nós vamos ter menos 5 elevado ao quadrado, mais 0 elevado ao quadrado. Isso aqui é igual a mais ou menos raiz de 0 ao quadrado dá 0, menos elevado ao quadrado dá mais, então eu vou ter 5 ao quadrado, 25, que é igual a mais ou menos 5. A tangente de θ é igual a 0 sobre menos 5. Que dá 0. Então, o nosso ângulo é de 0 grau. E o nosso ponto passa a ser mais ou menos 5. E 0 grau mais capim. Então, o que acontece, Matos? Quando nós vamos resolver questões de coordenadas polares, desde que não exista um intervalo que eles delimitem onde o meu ângulo está, por exemplo, se está entre 0 a 2π, se está entre 2π a 4π. Então, se não existir esse limite de intervalo, nós temos sempre que considerar o capim. Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo sobre as resoluções das questões, dos conteúdos, né, de coordenadas polares. Estou à disposição para as dúvidas. E está aí o nosso fórum de discussões. Qualquer coisa, vocês me encontram por lá. Obrigada a todos e até a próxima.